morning, everybody. Bom dia a todos vocês, meus irmãos. In our last presentation, Na última apresentação que tivemos, we began to discuss the dynamics of the 1909 General Conference nós começamos a discutir as dinâmicas que aconteceu durante a conferência de 1909 and what it can teach us about the binding of. e o que essa conferência pode ensinar-nos sobre o atamento. Without demonstrating it, Sem demonstrá-la, I showed us that the 1909 General Conference eu mostrei que a conferência de 1909 could be tied to midnight. pode ser amarrada, pode ser conectada com a meia-noite. So hopefully we're going to demonstrate that that is so. Eu espero que a gente possa demonstrar que isso é verdade. But I just want to read through some portions of our notes E eu gostaria de ler algumas porções das nossas notas so that we can get a grounding on what the binding of is. para que nós possamos pegar uma ideia de o que é o atamento. So we read the first paragraph. Nós First lemos, two paragraphs. nós lemos então nas suas apostilas, né, as primeiras duas citações. And one of the things we pointed out E uma das coisas que a gente demonstrou is that there was a work or a call to do in the large cities. que existe um trabalho, um chamado para ser feito nas grandes cidades. Página 45 da sua apostila. 46. And the reason why that's important to understand A razão que isso é importante entender is because of this concept of alpha and omega. por causa do conceito do alfa e o ômega. And so I've got here Eu tenho aqui alpha and omega, alfa e o ômega. and this alpha is connected with the first and second messages, You and the are- omega with the third. E o alfa está conectado com a primeira e a segunda mensagem e o ômega com a terceira mensagem. Now, when Ellen White uses the alpha and the omega in the context of apostasy, Quando Ellen White usa esse termo alfa no contexto da apostasia, she's going to go right back to the 1900s, te volta lá para os 1900, no começo dos anos 1900. which was the apostasy that Kellogg had entered into Foi a apostasia que Kellogg acabou entrando when he published his book, Living Testimony. quando ele publicou esse livro chamado como é que é em português? Living Testimony. O Templo Vivo. Hã? Não, existe em português traduzido? Ok. Em inglês é Living Temple, Templo Vivo. I don't know if they have in Portuguese. Okay, and when he had published this work, Quando ele publicou esse livro, the reason why it was important to understand a razão que foi importante entender isso, is because it was a direct challenge to the organization of the church. porque foi um desafio direto com a organização da igreja. And Ellen White comments on this extensively E Ellen White comenta sobre isso de forma extensiva in a number of different places, em lugares diferentes, em vários lugares. and she compares that apostasy, E ela compara aquela apostasia, which she calls the alpha, no qual ela o chama de alfa, with another apostasy that she had to deal with como uma outra apostasia que ela já teve que lidar também at the beginning of her ministry. no começo do ministério dela. So I just want to spend a few moments Eu quero addressing that issue. explicar um pouquinho, né, para a gente poder entender esse assunto da apostasia alfa. So she's going to comment Então ela vai fazer um comentário. that when Kellogg had written this book, Quando Kellogg escreveu esses livros, she'd already been warned. ela já foi, she was warned. Warned. Ok. Like a warning. I know. Ela já recebeu uma advertência. Ellen White was warned. Ok. Ellen White recebeu uma advertência By the Lord pelo Senhor that this thing was happening. que esse tipo de coisa estava acontecendo. Now, for a long time, Por muito tempo, she avoided confronting the issue ela evitou de ter um direto confronto com esse assunto, because she knew what the result would be. que ela sabia qual seria o resultado final. Be a separation in the church. Ocorreria uma separação na igreja. And she was hoping also E ela estava esperando também that the leading men in the church, que os homens na liderança da igreja, that they would take up that work and do it. que eles iam pegar e resolver aquele problema. But unfortunately, that didn't happen. Infelizmente, isso não aconteceu. So I just want to sketch this in a very simple fashion. Eu vou desenhar aqui de uma forma muito simples. This is what she's going to call the alpha. Isso aqui é o que ela vai chamar do alfa. And this is the apostasy of Kellogg. Ali é a apostasia do Kellogg. Is there an E at the end? I'm not sure. I don't remember if there's two. I think it's correct. That's correct. So here's Kellogg's apostasy, Ali está a apostasia alfa do Kellogg.
She'd already warned about it. She'd already been warned. E ela já foi advertida sobre o que iria acontecer. And when she became familiar with what he was teaching, Quando ela se inteirou realmente com o que ele estava ensinando, she said this apostasy ela falou que essa apostasia, she had to deal with ela teve que lidar com ela at the start of her ministry. no começo do ministério dela. Start is S. Sim, no começo do ministério. At the commencement of her ministry, No começo do ministério, she'd already tackled this issue. ela já tinha resolvido esse problema no começo do ministério. Now, we understand A gente entende, that Kellogg's apostasy was to do with pantheism, nós entendemos que a apostasia de Kellogg era relacionada com o panteísmo, which is really to do with the nature of God. que realmente está se lidando com a natureza de Deus. And many people today E muitas pessoas hoje think that that's all it was dealing with. acham que só era isso que estava acontecendo naquela época. But she says, I dealt with the same errors Ela falou que ela se lidou com os mesmos erros, in the plural no plural, that were being dealt with here. no qual foi acontecido lá atrás. And if you go to this history, E se você volta nessa história, nowhere will you find pantheism brought to view. em nenhum momento você vai encontrar o panteísmo sendo dito aqui. So the issues that are confronting the church here Então os assuntos que estão sendo confrontados à igreja aqui are much broader than just pantheism. é muito mais amplo do que o panteísmo. And then she mentions, Então ela mencionou which he says, I dealt with this before. que eu me lidei com isso antes. She says it was more than 50 years ago. Ela fala que foi mais de 50 anos atrás. So she's going to bring up the year 50. Então ela vai trazer o ano 50. Now we know Nós sabemos that Pentecost occurs 50 days after the Feast of First Fruits. Nós sabemos que o Pentecoste acontece 50 dias depois da festa das primícias. And we often teach E nós frequentemente ensinamos that Pentecost que o Pentecoste is a symbol é um símbolo, of midnight cry. que é um símbolo da meia-noite e clamor da meia-noite. So straight away, Então, de uma forma assim, bem direta, when she's got this alpha, quando ela tem essa alfa, and she's going to say ela vai dizer that the omega que a ômega is going to come soon, vai vir soon, em breve. and we know the alpha is the same as the omega. Nós sabemos que o alfa é a mesma que o ômega. We've discussed this principle before. A gente discutiu esse princípio aqui antes. So what we're saying Nós estamos dizendo is that the symbol of 50, que o número de 50, o that número she's 50, dealing with the alpha here, que ela está lidando com o alfa, is also going to be symbolized here. também será simbolizado aí. So I'm going to put the symbol of 50 here, Eu vou botar a simbologia 50 aí, which is que the é, period of midnight, que é o período da meia-noite midnight e cry, clamor da meia-noite. Pentecost. Could you explain that? Why is Pentecost or it's too much time? I'm not Takes too going much to. time. Okay, that's fine. The reason it's Pentecost A razão que é Pentecoste, is because if you look at a reform line, se você olhar no movimento de reforma, you can see that this is where the outpouring of the Holy Spirit happens. você vai ver aonde que existe o derramamento do Espírito Santo. Aham. So if I say more than that, we'll get sidetracked. É, se eu falar mais que isso, nós vamos perder a linha de raciocínio. Mas continua. So let me just address this issue just in a brief fashion then. Eu vou explicar um pouquinho esse assunto rapidinho. Christ resurrects here. Cristo tem a ressurreição dele nesse ponto ali. This is the 16th day Esse é of the o, first month. esse é o 16º dia do primeiro mês. And on this day, Nesse dia, he meets his disciples ele encontra os seus discípulos and he breathes upon them. e ele sopra sobre eles o fôlego. And so we can mark this event Nós podemos marcar esse evento as 9/11, como sendo 11 de setembro. and I realize I haven't proven that effectively to Eu you. sei que eu não provei para vocês de forma efetiva. Christ remains with his disciples Cristo continua com os seus discípulos for 40 days. por 40 dias. And that 40 days E aqueles 40 dias is going to take us to midnight. vai levá-los até a meia-noite. And then the disciples are going to be in the upper room Depois os discípulos estarão no compartimento superior for 10 days. por 10 dias. And then you're going to have midnight cry. Então você vai ter o clamor da meia-noite. And this is 50 days Isso são 50 dias to Pentecost, para o Pentecoste, midnight cry. clamor da meia-noite. So
That's where I'm getting this logic here. Por isso que eu estou pegando essa lógica do 50, meia-noite, clamor da meia-noite. Interestingly, De forma interessante, Ellen White doesn't say Ellen White não fala, that this is the omega. ela não fala que essa é a ômega. Because if you think about the logic, Se você for pensar na lógica, she says, I saw this first, ela falou que ela viu isso aqui primeiro, and this is second. e ali é a segunda. And so you would think this would be the alpha and this would be the Então, omega. logicamente, você diria, se começou lá atrás, essa deveria ser a alfa e essa aqui deveria ser a ômega. But she's very careful in her language Ela é muito cuidadosa no linguajar dela, because embedded in her words, she wants to teach us something. porque dentro da palavra dela, ela quer ensinar alguma coisa pra gente. Because the dynamics in this history are slightly different to this. Porque a dinâmica da primeira história é um pouquinho diferente dessa daqui. And it's really this history that's going to typify ours. E é a história da alfa que vai tipificar a nossa. Now, one of the most fundamental things that we want to see in this apostasy Uma das coisas fundamentais que nós queremos aprender nessa história is the subject of organization. é o assunto sobre organização. And we've addressed the issue of organization E nós tratamos o assunto da organização when we spoke about the foundations. quando nós falamos sobre as fundações. So a building is the organization. Então, um prédio, né, é a organização, o prédio, It rests upon a foundation. que está em cima sobre uma fundação. At one level, they're all the same structure, Num nível, são todos uma estrutura só, but the foundation mas a fundação, I'm going to separate from the building, ele vai separar de um prédio, just as Jesus did como Jesus fez through the writings of Paul. pelos escritos de Paulo. He points to the church and says, "You're the church, Ele aponta você, a igreja, the building, o prédio, and you are constructed on a foundation, no qual vocês estão construídos numa fundação, which was the disciples and Christ." que foram os discípulos de Cristo. And what I'm saying O que eu estou querendo dizer, is for us, para nós, the foundation a fundação are the truths that we believe. são as verdades que nós acreditamos. Whether you want to think about them as the information on the charts, Você pode pensar, talvez sejam as informações, né, que são as informações desses diagramas, or in a more direct fashion, ou de uma forma mais direta, it's the gospel. é o Evangelho. We have built this organization, Nós montamos essa organização baseada no Evangelho. and when I say this, O que eu quero dizer com essa, I'm referring to this movement. eu quero dizer esse movimento. And we've built it upon the gospel, Nós estamos montando sobre um Evangelho, which is what you are supposed to have done. no qual que você deveria estar fazendo. But the gospel that we understand Mas o Evangelho que nós entendemos is in many ways different to the gospel that the church uses or teaches. é muito diferente da forma como a igreja hoje ensina. Because we're very explicit that it's a prophetic gospel, not a moral gospel. Porque nós somos uma forma muito explícita que isso é um evangelho profético e não moral. So as soon as you begin to attack A partir do momento que você começa a atacar our definition of the gospel, a nossa definição, a definição do you evangelho, begin to attack this structure and organization. você começa a atacar a estrutura da organização. And I'm not just making this up, Eu não estou falando, inventando isso, because one of the principles that we use caso um dos princípios que nós usamos to understand who and what we are para entender quem e quem somos, o que somos, is the principle of repeat and enlargement. é o princípio da repetição e engrandecimento. We express it in another way Nós expressamos de forma diferente. by using the term repeat of history. Nós expressamos de uma forma diferente dizendo a repetição da história. And that's what I've been doing. É isso que eu tenho feito. In fact, that's what all the presenters have been doing this whole week. Em realidade, foi tudo que todos os apresentadores fizeram essa semana. Is they're taking history É pegando histórias in its details nos seus detalhes and making a prophetic or symbolic application of it at the end of the e world. fazendo uma aplicação profética e simbólica para o fim do mundo. So when we look at this alpha apostasy, Quando nós olhamos então nessa apostasia alfa, and we're going to say it's the same as the omega, nós vamos dizer que é a mesma da ômega, and we're placing this e nós estamos marcando isso by the symbol of 50, pela simbologia dos 50, and this is where we're going to place the omega, e onde nós vamos colocar a ômega, and we can see these 50s laid out here. nós podemos ver os 50 aqui sendo explicado nesse exemplo. What we're saying O que nós estamos dizendo is that one of the most important dynamics of this history que uma das dinâmicas mais importantes dessa história was the attempt foi to take over the church de tentar tirar a igreja or the organization. ou a organização. So this attempt, Essa tentativa, and Ellen White uses the term reorganization, Ellen White usa esse termo de reorganização, is
coordinated and very sophisticated. Foi coordenado de uma forma muito sofisticada. And the way it's done Da forma que é feita, is by attacking the foundational truths. foi atacando os fundamentos da verdade. And in this dynamic, Nessa dinâmica, one of those issues alguns daqueles assuntos is that you can't separate the reform messages from the gospel. Uma dos assuntos era que você não podia separar a reforma da saúde e the reform movements From the gospel. do evangelho. Separar a reforma da saúde do evangelho. So Ellen White would say, Então, Ellen White ia dizer, the reform message is not the gospel, a mensagem de reforma não é o evangelho, but it's the right arm of the gospel. mas sim o braço direito do evangelho. And we're all familiar with E this. nós somos familiarizados com isso. So one of the things that was happening Uma das coisas que estava acontecendo in this reorganization nessa reorganização was to separate these two elements. foi para separar esses dois elementos. And Ellen White E Ellen White, resists this. ela resiste, né? Tem resistência contra isso. So when we think about the Alpha and the Omega, Quando ela fala, quando você pensa sobre o alfa e o ômega, and I'm bringing the Omega e eu estou trazendo a ômega into our history na nossa história, in the period of midnight to midnight cry, no período da meia-noite, clamor da meia-noite, and then I'm saying então eu estou dizendo that this is the 1909 que isso no ano de 1909, General Conference. Conferência Geral, DC, não, Conferência Geral. So this is the 1909 General Conference, and what she's going to do here O que ela vai fazer durante a Conferência Geral de 1909, is she's going to press the issue ela vai, como se diz, vai trazer à tona, vai falar para se fazer o assunto of the medical missionary work. do trabalho médico missionário. Coming back to this, Voltando então aqui para ali, not only is there this move for reorganization, mas além de somente eles terem um problema com a reorganização, they want to do the reorganization. Além de eles estarem querendo fazer a reorganização, they want to restructure how the church is organized. eles também queriam reestruturar como a igreja estava organizada. But what the reality is Mas a realidade disso they want to separate, é que, na realidade, é que eles queriam separar. and they don't want to reorganize, they want to take over and have a new organization. Eles não queriam reorganizar, queriam separar e começar uma nova instituição. It's a coup d'etat. É como se fosse um golpe de Estado. They want to take over Eles queriam tomar and run things. e começar a ser os novos diretores, os novos Now- organizadores. Associated with this takeover, Associado com esse golpe de Estado, she introduces some extra elements. ela introduz alguns elementos que estavam acontecendo na época. And there's two that I want us to consider. E tinham dois que eu quero que a gente possa Remember, considerar. this is Kellogg, Você lembra que isso aqui era Kellogg, the main medical missionary person that we have. que era a pessoa mais importante, o médico missionário que tinha. And she says this, E ela fala assim, this new organization essa nova organização, né, que Kellogg estava querendo fazer, wants to go into the cities essa organização quer ir para as cidades, and do a wonderful work there. fazer um trabalho maravilhoso nas cidades. And that wonderful work E esse trabalho maravilhoso is the medical missionary work. era o trabalho médico missionário, né, que Kellogg queria fazer. We would call it public evangelism. Nós também chamaríamos de evangelismo público. And this is what she is going to identify that this group wants to do. E ela agora vai identificar o que esse grupo aqui queria fazer. So we're going to go from the Alpha to the Omega Então nós vamos do alfa para o ômega, to the 1909 General Conference. onde chegamos à conferência de 1909. And now E agora, she's going to tell us ela vai nos dizer that the work que o trabalho that was done in this history here que foi feito durante essa história aqui, during the first and second angels' messages durante a primeira e a segunda mensagem angélica, is now to be repeated in the third. agora tem que ser repetida na terceira. She says there was a work done here Ela falou que foi um trabalho feito aqui, which we need to repeat que nós precisamos repetir, in the same place even. no mesmo lugar até. And what is the work that needs to be done now? E o que é o trabalho que tem que ser feito agora? The work of the third angel. É o trabalho do terceiro anjo. But she's going to be very explicit, Mas ela vai ser bem explícita, and she's going to do a number of presentations at that conference. e ela vai fazer várias apresentações, naquela conferência geral, And then she's going to have closed meetings with the General Conference Committee. e ela vai ter reuniões fechadas com a direção da conferência geral, And she's going to say this, e ela vai dizer assim: we need to have some reorganization nós precisamos ter algumas reorganizações
We need to go into the cities nós temos que ir para as cidades and do public evangelism, e fazermos evangelismo público, which are all the characteristics que são todas as características of the alpha apostasy. que a apostasia alfa também queria fazer. So you think about Então, this, se você for pensar aqui, the alpha apostasy, a apostasia alfa, reorganization, a reorganização public evangelism e evangelismo público in the cities. nas cidades. And if that's what's going to happen in the alpha, Se isso que teria acontecer no alfa, it's what's going to happen in the omega. o que vai acontecer também na And ômega. omega Na ômega is in the binding off period, está representado pelo período de atamento, which we're just entering into. que nós começamos a estudar agora. So we understand Nós entendemos that there's going to be a takeover bid. que vai existir uma takeover, um coup d'état, Yes, vai ter de novo provavelmente um golpe de Estado an attempt of reorganization, e uma tentativa de reorganização, which is really no qual na realidade é an attempt to take over this organization. uma tentativa de tomar essa organização, And the people who do that e as pessoas que querem fazer isso are going to want to go into the city to do a wonderful work vão querer ir nas cidades fazer um trabalho maravilhoso, based upon baseado the medical missionary work. no trabalho médico missionário. That's all the omega. Isso é tudo relacionado com o ômega, But here Ellen White is saying mas aqui Ellen White está falando that there's going to be a true work that's being done. que vai ter um trabalho verdadeiro que será feito, The true work e esse trabalho is verdadeiro going to have some elements of reorganization, vão ter alguns elementos de reorganização, the medical missionary work trabalho médico missionário in the large cities. nas grandes cidades. So if you think Se você pensa it's going to be easy que vai ser fácil to identify para identificar the wise and foolish, as sábias das tolas, the wheat and the tare, o joio e o trigo, that once the net has done its work, uma vez que isso aqui tem feito o seu trabalho, you're going to take all the fish to the shore você vai levar todos os peixes para a terra, and you're going to say good fish, bad fish, você vai chegar a bom peixe, peixe feio, peixe ruim, like it's some easy thing to do. como se fosse uma coisa muito fácil de fazer essa separação. I'm suggesting A minha sugestão é that history teaches us think again, que a história nos ensina que você deveria pensar de novo, because our perspective porque a nossa of perspectiva the binding off do período de atamento is wrong é errada, in equivocada, many em ways. muitas formas. And what we should realize, O que nós deveríamos prestar atenção, ou perceber, why I'm saying that point, que por a razão que eu estou falando desse ponto, is because we must not fall into the habit que nós não podemos cair nesse hábito that when we get to the third step, de quando chegarmos no terceiro etapa, that the mess we find ourselves in nessa confusão, nessa bagunça que a gente já nos encontramos, is all going to be sorted out by God. tudo vai ser resolvido por Deus. That mess Essa confusão, essa bagunça na nossa vida, is going to have to be sorted out by men terá que ser resolvido por homens who are led by God que foram conduzidos por Deus, in exactly the same way da mesma forma que, that the mess that we find ourselves in today da mesma forma que nessa confusão, nessa bagunça que nós encontramos hoje, has had to be sorted out by men vai ter que ser resolvida por homens who have been led by God. que foram conduzidos por Deus. And how do you know who the men E are como é que nós sabemos quem então é esse homem that have been led by que God? foi conduzido por Deus? Como saberemos quem é? You go right back to the formalization of the message, Você vai lá atrás, onde a formalização da mensagem foi, which was the blueprint que foi a planta baixa of how to build a foundation. de como construir a fundação. And when you start analyzing this, E quando você começa a analisar isso, you begin to realize você começa a dar conta that you cannot separate a message que você não pode separar a mensagem from a messenger. do mensageiro. Even though we try to do that. Mesmo que nós queremos fazer isso, And the reason we try to do a that, razão que nós queremos fazer isso, because we do not want to exalt men. porque nós não queremos exaltar um homem. I don't want to stand up Eu não quero ficar de pé and aqui. say, look at my brother, Olha aqui o meu irmão, because he's a righteous person, porque ele é uma pessoa justa, because he's got a righteous message, porque ele tem uma mensagem de justiça, because we think porque nós pensamos this is a form of self-exaltation. que pode fazer ou criar uma exaltação própria. And the word that's used in the A palavra que é usada book of Daniel no livro de Daniel é is gadal. gadal, quer dizer, gadal, Self-exaltation. autoexaltação. So to avoid that, Para evitar isso, my brother's going to say, meu irmão vai dizer, don't look at me, não, por favor, não olhe para mim. just look at the message Por favor, olhe só a mensagem and everything will be okay. e tudo vai ser tranquilo. But we're shying away from a reality Mas nós estamos, shying away, nós estamos tirando o nosso foco da realidade, that at some point que a algum ponto we need to confront and deal with. nós temos que confrontar e resolver esse problema. That you cannot
disregard que você não pode tirar de consideração that here at the formalization que of ali the na message, formalização da mensagem there is no truth não existia nenhuma verdade, more clearly brought to view in the scriptures mas claramente trazido nas Escrituras. that when the Lord is going to begin a reform E movement, quando Deus começar um movimento de reforma, He will not do it through a message. Ele não vai fazer isso por uma mensagem. He'll do it through a messenger. Ele vai fazer isso através de um mensageiro. And a messenger, E o mensageiro, in plain language, means a man. numa forma, uma linguajar muito simples, significa um homem. Man means person. Um homem Man representa or uma pessoa. Ou woman. Man or woman, it's not. um homem ou uma mulher. And if you want to know what the message is, E se você quiser saber o que essa mensagem é, you need to search out the messenger. você tem que buscar e procurar o mensageiro. For many years, Por muitos anos, we've tried to avoid dealing with this issue nós tentamos evitar lidar-se com esse tema, because people would ask, que as pessoas vinham perguntar: are you saying então você quer dizer, this então, man esse homem aqui, is the man? então ele é a pessoa, então? And I'd say no. Não, eu Don't diria look at não. the man. Não, não olha para o homem, Look at Jesus. olha para Jesus. He's just got a message. Ele só tem uma mensagem. Think about the message, not the messenger. Pensa sobre somente a mensagem, mas não sobre o mensageiro. We've successfully avoided this issue for a long time. E a gente conseguiu evitar esse assunto por muito tempo. But we're coming to a place Nós estamos chegando agora num ponto, where you really you cannot continue to do that. você não pode mais continuar fazendo isso. Why? Por quê? Let me see if I can explain this Vamos ver se eu simply. consegui explicar isso de uma forma simples. If you look at my brother, Se você olha aqui para o meu irmão, now para eu, if you look at me, se você for olhar para ele, you see many faults and defects. você vê várias falhas e defeitos. Which is why I say, don't look at me, Por isso que eu estou falando, não olhe para mim, the messenger. o mensageiro. Look at the message if it's true. Olha a mensagem, né, que é uma verdade, que é verdade, que é verdadeira. And the reason why I'm saying A that razão que eu estou dizendo isso is not because I'm humble, não é porque eu sou humilde, is because the Lord has designed something. porque Deus desenvolveu algo, Because of the problems that we have, por causa dos problemas que nós temos. and if my brother wants to call himself a prophet, Se, por exemplo, eu quiser aqui começar a me chamar de um profeta, eu sou um profeta. it's a bad name nowadays. Hoje em dia é um nome muito ruim, né, ter um título de profeta. So the Lord has designed this movement Então Deus desenvolveu esse movimento so people would focus que as pessoas iam focalizar upon the word, not a man. nas palavras, mas não no homem. And we use a term for that. Nós temos um termo para isso. We use the term methodology. Nós temos um termo chamado de metodologia. Just take the H off. Take the H off. Oh, no H. Methodology. Just Yeah. R. Just take the H and you can stop. Se chama metodologia. So we try to take people Fechar? and say, don't look at the human, Fecha. look at the method that we're using. Não olhe nisso, mas sim a metodologia. A methodology, A metodologia, I'm talking about these lines, these patterns, these sequences. o que eu quero falar são essas linhas, essas sequências. But as we move through our history Ao continuarmos andando na nossa história, and we go back and see those reform movements, e nós vamos para ver esses movimentos de reforma, what we see is this. o que nós vemos é isso. Let's do a simple one, Vamos Christ. fazer um movimento, uma coisa simples, vamos tentar. When Christ is born, Quando Cristo foi nascido, he turns 12, ele chega a 12 anos de he idade, turns 30, depois ele faz 13, 30. ok. Ele chega à idade de 30 anos, Time at the end. isso é 12 first, ok. Tempo do fim, 30 anos de idade. Jesus is born. Tempo do fim, Cristo nasceu. The church gets a warning message. A igreja recebe uma mensagem de advertência. He's 12. Ele tem 12 anos de idade. They get their second warning. Ele recebe a segunda advertência, This is the leadership. aqui para a liderança. After 2 warnings, Depois, 2 advertências, no more. não tem mais. Now he's 30, Agora ele tem 30 anos de idade. and now Agora, probation has finished. a aprovação já se terminou. I'm going to put 1, 2, 3. Eu vou colocar 1, 2, 3. Those men Aqueles homens are now the sons of Satan. são os filhos de Satanás. They're a generation of Eles vipers. são uma geração de víboras.
And what does John do? E o que João Batista faz? Not only does he swear at them, Não somente ele swear, ele fala uma má palavra para ele calls them bad names, ele também ele xinga eles. Swear quer dizer xingar. he refuses what? John refuses. João recusa o quê? To baptize them. Para te batizá-los. If you're not baptized, Ele falou assim, não vou batizar. you're lost. E se você não está batizado, você está perdido. Every Christian knows that. Todo cristão sabe You disso. have to be baptized by water and fire. Você tem que ser batizado pelo água e por fogo. Without water baptism, there is no Se salvation. não existe batismo de água e fogo, não existe salvação. Why? Por quê? What is water baptism? Por que que... What? What is water baptism? O que significa o batismo? O que é o batismo? Because water baptism is here. O que o batismo aconteceu aqui? In fact, we've got the laver full of water. E no caso nós temos aqui a bacia com a água. It's a symbol of what? É uma simbologia de quê? A past experience De uma experiência passada of conversion. de conversão. Every Christian understands this. Todos os cristãos entendem isso. Right here, Nesse ponto, when John is going to baptize people, quando John vai batizar as pessoas, what is it a demonstration of? isso é uma demonstração de quê? A conversion experience beforehand. De uma experiência de conversão que aconteceu antes. Why is he not allowed to baptize the leaders? Por que então João Batista não foi permitido a batizar os líderes? Because they remain unconverted. Porque eles continuaram a ser não convertidos, eles não se converteram. Because they refused their warnings. Porque eles recusaram as advertências que foram dadas. And that wasn't even my point. Isso não era nem o meu ponto. That was not my point. Isso nem era meu ponto. Just after this, Logo depois disso, he begins his baptism. ele começa o seu batismo. Jesus gets baptized. Jesus fica batizado. And then John Então João says to everybody, fala para todo mundo, the Messiah's here. o Messias está aqui. And they're all looking. E todo mundo está lá procurando. How come they can't find Jesus? Como é que eles não conseguiam ver Jesus, encontrá-lo? Why can't they see him? He's standing in front of them. Por que eles não conseguiam vê-lo se acha que ele estava na frente deles parado assim? Because he looks Porque eles olham like an ordinary man. como uma pessoa, um homem ordinário, uma pessoa normal. So how can you identify him? Como é que você pode identificá-lo então? By the prophecy. Pela palavra, pela metodologia. Metodologia. You have to go to Daniel Você tem que voltar para Daniel, chapter 9. capítulo 9. Go to Daniel 9, Ele chega no capítulo 9 de Daniel. use methodology, Você usa a metodologia. and you'll get it. Bom, e você consegue. Do you know why the leaders are in such trouble? Você sabe por que os líderes estavam em tanto problema? Because what did they do here? O que eles fizeram aqui? The leaders, Os líderes. they used Eles usaram methodology a to metodologia prove para provar they're at the time of the end. que To prove they're at the time of the end, para mostrá-lo que estavam no tempo do fim, and then they throw it all away, e depois eles jogaram tudo para and fora. they say ignore it, Depois eles ignoraram. and then Jesus comes here, E Jesus vai de novo aqui, and he's going to take them back over the methodology issue, e ele volta de novo para resolver esse problema da metodologia. and they're going to not deal with that either. Eles não vão aceitar isso. They prove it because they recognize Christ was born, right? Yeah. Tá falando ali, eles conseguiram provar pelo tempo do fim que eles reconheceram que Cristo nasceu. You could go with Isaiah 7 and other portions of Você Isaiah. vai em Isaías capítulo 7, você pode provar. They knew the Messiah was going to be born in Bethlehem. Eles sabiam que o Messias ia nascer em Belém. So, Então, let's come back here. então vamos voltar então aí. To identify the Messiah, Para identificar o Messias, what you have to do? Use methodology. você tem que usar o quê? Uma metodologia. But here, Mas aqui, where Christ is going to begin his ministry, quando Cristo vai começar o seu ministério, the second angel's message, a segunda mensagem, now, agora, the beginning of his ministry no começo do ministério dele, is marked está marcado by the cleansing of the temple. pela purificação do templo. We're all familiar with that story. Todos nós somos familiarizados com essa história, correto? He gets a whip, Ele pega um chicote, turns over the table, ele vira essas mesas para lá, get rid of all the animals, and all the people tira flee. todos os animais e as pessoas começam a correr. Why? Por que eles começam a correr? What Bible verse did he use? Que versículo da Bíblia ele usou? What methodology does he have? Que metodologia ele tem? None. Nenhuma. I don't think he even speaks to them Eu não sei nem se ele falou alguma coisa para eles. besides saying, Além de dizer,
Vocês transformaram. This is my father's house. You've made it dirty. Get out. Essa é a casa do meu pai, vocês contaminaram a casa do meu pai, sai daqui. But he doesn't quote any Bible verses to them. Mas ele não faz nenhuma citação de nenhum versículo bíblico. So why are they leaving? Por que então que eles saíram correndo? Divinity. Because of his person. Por causa da pessoa que ele era. So now, Agora, this was straight Bible. isso aqui foi direto da Bíblia. No messenger. Não tem mais nenhum mensageiro aqui. You can't see Jesus. Você não consegue ver Jesus aqui em Daniel 9, quando ele tinha... But what's happened here? O que está acontecendo aqui? Now, Agora, the Bible and the person have become one. a Bíblia e a pessoa se transformaram em um só. Now you've got the living. Agora você tem o vivo, testemunho vivo, living testimony, testemunho vivo. Testemunho vivo. Quer dizer, o living testimony, testemunho vivo. T-E-S, that's fine. Vivo, V-I-V-O. Testemunho vivo. And someone said it's humanity and divinity combined. E alguém disse, é a junção entre a divindade e humanidade. So what we're seeing, O que nós estamos vendo aqui, there comes a time chega um tempo where you cannot avoid que você não pode evitar the person a pessoa being exhibited. sendo demonstrada. Now we can take this history Nós podemos pegar essa história through clever maneuvering de uma forma bem astuta, and bring it right over here. trazer para o nosso tempo bem aqui. And what I'm saying O is, que eu quero mostrar é, we're rapidly coming to a place nós estamos rapidamente chegando a um ponto where the living testimony onde o testemunho vivo now becomes the identifying features se transforma nas figuras identificativas to know who's right and who's wrong. para saber quem é certo e quem é errado. Whereas back here, Porque antes aqui it was all about methodology. era tudo relacionado com a metodologia. Now we could go through this history Nós podemos ir nessas histórias and we could detail it very explicitly. e nós podemos mostrar isso de uma forma bem This is the explícita. arrival. Essa é a chegada da segunda mensagem. And this is the Ali é o empowerment. fortalecimento da mensagem. This is the triumphal entry. Essa aqui é a entrada triunfante de Cristo. Here, Aqui it's confirmed está confirmado that it's the person that you need to see. que é a pessoa que você precisa ver. And now they're going to start quoting scripture, Agora eles vão começar a trazer citações da Bíblia após da Bíblia. and the scriptures are aimed at the person. E as escrituras agora estão focalizadas aqui na pessoa. So when we take this event here, Quando nós pegamos esse evento aqui, the triumphal a entry, entrada triunfante, E.T. Triunfal, obrigado. Entrada triunfal. so this like is the France. triumphal entry. It's like French, right? Entrada E.T. E.T. Entrada triunfal. Ellen White lines this up A Ellen White, ela alinha essa entrada triunfal with what? com o que, irmãos? Midnight Com o Cry. clamor da meia-noite. And I'm going to put midnight E eu vou também colocar meia-noite, based upon Millerite history. porque baseado na história millerita, So here então aqui you can see você pode ver Christ Cristo is being lifted up está sendo exaltado. so everybody can see him. Então todo mundo consegue vê-lo. Exaltation, Exaltação, self-exaltation. no caso, alta exaltação, Because he told them porque ele está dizendo para eles, to get the donkey pega um jumentinho para mim, para ele, né, no caso, Cristo. They didn't offer. Eles não se ofereceram. So here he's exalting himself. Você vê aqui então Cristo se exaltando He's going to be lifted up. para ser levantado, elevado. And Ellen White, E Ellen White diz, coming back to this history, quando ela conecta com a história millerita, doesn't use ela não usa the phraseology that I've used, essas frases que eu usei aqui but she na says história de here Cristo, mas ela fala na história that the millerita living testimony que o testemunho vivo was demonstrated. foi demonstrado aqui. People could see who was who. As pessoas podiam ver quem que era quem aqui na história So millerita. here we are, the living testimony, Então na história de Cristo nós vemos o testemunho vivo, which is what I'm putting here. que eu quero colocar aqui na nossa história. But Mas we said nós falamos, right here, aqui traz a segunda What can you mensagem. see? O que você consegue ver? if you want to see, Se você quiser the ver, living testimony. você consegue ver o testemunho Because vivo. back here it's methodology. Porque aqui traz, aqui no primeiro passo foi a metodologia. Now we know Agora nós sabemos that this que esse passo, o batismo de Cristo, was the empowerment of the first. foi o fortalecimento da primeira mensagem. Let me put it here.
Ele vai colocar ali the embaixo. arrival of the No first, tempo do fim foi a chegada da primeira mensagem. empowerment of the second, No batismo de Cristo foi o fortalecimento da primeira mensagem. arrival and empowerment. Na primeira purificação do templo foi a chegada da segunda mensagem. E com Triumphal Entry foi o fortalecimento da mensagem. But we've combined this. Mas nós já combinamos um com a dois. So right here, Então aqui, what have we got? o que nós temos aqui? Methodology Metodologia and e the living testimony. testemunho vivo. You can't avoid it. Você não tem como evitar isso. And yesterday, Ontem I demonstrated eu demonstrei there's que going to be methodology brought to view here. nós vamos também ter a metodologia sendo trazida nesse ponto. Because you find Christ Porque se você luta contra Cristo, in His Word. na sua palavra, This is na one palavra of the- dele, Another misconception você we have. you find, right? You find Christ. Or you You fight. find. Find. Você encontra In the Cristo na palavra na sua palavra. So there's this other misconception Então existe uma outra mau entendimento that we're going to look beautiful here. que nós vamos estar perfeitos, nós vamos estar bonitos aqui. And I'm saying, Eu estou dizendo que my brother already looks beautiful. o irmão já está bonito já, But he's too shy to admit it. mas você está muito tímido de dizer que eu sou bonito. So he just says, look at the method. Então ele fala assim, não, por favor, olha só a metodologia. Because do you think Porque você acha que he's going to stand up and say, ele vai chegar aqui e falar, put me on the horse so I can be higher than everyone else? por favor, me coloca num cavalo para que eu possa ser mais alto que todos que estão aqui. Of course he's not. Claro que ele não vai fazer. The point I'm trying to make, O ponto que eu quero dizer é, we want to focus on methodology and Bible study. nós queremos focalizar na metodologia, no estudo bíblico. And that's all good and well. E isso tudo bem e ótimo. But we're coming to a time Mas nós estamos chegando num ponto, num tempo, where we're going to have to confront nós vamos ter que confrontar the issue of the living testimony. o assunto, o tema do testemunho vivo. And if you want to know E se você quiser saber who the living testimony is, quem é o testemunho vivo, we already go back here. nós temos que voltar aqui para trás na planta baixa. I keep on repeating the point Eu continuo repetindo esse ponto, because when it confronts you, porque quando esse problema confrontar cada um de vocês aqui, your natural instinct is going to shy away from this issue, a sua reação natural, você vai ficar assim, nossa, eu não quero participar disso. and you're going to say, E você vai dizer, I don't want to choose between my brother and my sister. eu não quero escolher entre meu irmão e minha irmã, I just want to focus on eu Jesus. só quero focalizar em Cristo. Don't look at man. Não olhe para homens. And this story E essa história is all about man. é completamente sobre homens. Everywhere you look, it's all man. E todo lugar que você procurar, você só vê homens. The problem O is, problema é, or the difference is, a diferença é, some men are chosen by God and some men are not. alguns homens são escolhidos por Deus, outros homens não são escolhidos por Deus. Some men remain faithful and some men don't. Alguns homens continuam fiéis, outros homens não continuam fiéis. So we really need to think about this. Então nós temos que realmente pensar sobre isso. Take this. I don't know if Pegue it's your isso. first or second. I don't know what. I don't know if it's your first or second. The second one. Não sei se é o seu primeiro ou segundo. Take this as your warning. Pegue isso daqui como sendo a sua advertência. I'm warning you Eu estou te advertindo that soon que em breve you're going to be confronted você vai ser confrontado with decisions that you have to make com decisões que você terá que fazer, that you don't want to make, que você não vai querer fazer. or you may have thought you never would have to Ou você pensou que você nunca teria que fazer, because it's coming. porque está chegando. Okay, so back to our study. Voltando ao nosso estudo, The point I made o ponto que eu fiz aqui, was that Ellen White is teaching us things que Ellen White está ensinando essas coisas, that at one level we say is error, que o nível, nós estamos dizendo, é equivocado, é errado, apostasy, apostasia, but at the other level, mas no outro ponto, no outro nível, almost identical é quase igual to the very work that needs to be done. no mesmo trabalho que tem que ser feito. So she talks about the binding off Então ele está voltando aqui à conferência geral, ela está falando sobre o atamento, in the second paragraph, no segundo parágrafo, General Conference Bulletin, May 31. na página 46, que a gente leu já ontem, né, o boletim da conferência geral, 31 de maio de 1909, parágrafo 15. And we spoke about fractals. E a gente falou um pouco dos fractais. If you don't understand Se fractal, você não entende o que é um fractal, and I know some people here don't, eu sei que talvez alguns de vocês não entendem, you can't understand the truth in the way I explain it. você não vai conseguir entender a verdade da forma que eu expliquei. Because what I did, Porque o que eu fiz, and I didn't explain e why, eu não expliquei por quê, I shifted the third step eu mudei esse terceiro passo
from Sunday law do decreto dominical aqui na frente, and moved it here. e eu mandei lá para trás. And the way I do that, E a forma que eu fiz isso, and I didn't explain it, e eu não expliquei, was through fractals. foi através de fractais. F-R-A-C-T-A-I-S. Fractais. We can teach them as well. And I've given an example of this. E eu dei um exemplo dali. So I'm only saying that for people who don't know Eu só estou falando isso para as pessoas que nunca escutaram falar sobre fractais. about fractals. Sobre os fractais. So now we're going to look at the Review and Herald, November 25th, Então, vamos seguir na 1909. próxima citação da página 46, que está em Review and Herald, 25 de novembro da página 1909. Do you want me to read everything? No. Okay. So the General Conference finishes in the spring, Então, a conferência geral termina na primavera. actually going into the summer. Vai um pouquinho mais no inverno. Takes her a number of weeks to get back home, Demora várias semanas até voltar para casa. and then this document is written in the publication in the newspaper in November. Então, esse artigo que vocês estão vendo aqui foi publicado no jornal da igreja. So it begins by saying, Friday morning, June the 11th, Ela traz aqui, começando dizendo, sexta-feira de manhã, 11 de junho. the General Conference has already finished on the 6th of June, A conferência geral já tinha terminado dia 6 de junho. and these are meetings that she's having afterwards. E aqui são eventos, comissões, reuniões que ela está tendo depois dessa conferência geral. So we'll read the first paragraph in many of our large cities. Ok. A última citação no final da página, onde diz, nas cidades da costa leste. Fui instruída que a mensagem deveria ser novamente pregada com poder nas cidades da costa do leste dos Estados Unidos. Which one? This one In here. many, ok, Yeah. desculpa. É onde diz aqui, parte de cima. Em muitas de nossas grandes cidades, a primeira e a segunda mensagem angélicas foram proclamadas durante o movimento de 1844. So this one paragraph, Esse parágrafo, only a couple of sentences, is going to teach us an awful lot. ela vai ensinar bastante coisa para a gente aqui nesse simples parágrafo aqui. Now, as you've read this, Ao você ler isso, I'm hoping eu estou esperando que that you can already see você já comece a ver essas coisas aqui, much of what I've taught mais do que ele já tinha falado aqui, is brought to view here in this está sendo paragraph. trazido aqui nesse parágrafo, So ok? this should be a confirmation of what I've been saying. Então isso aqui vai ser uma confirmação do que eu já estou falando. In many of our large cities, Em muitas das nossas grandes cidades, the first and second angels' messages were proclaimed a primeira e a segunda mensagem angélicas foram proclamadas in the 1844 movement. durante o movimento de 1844. The 1844 movement, O movimento de 1844, according to Alan White, de acordo com Ellen White, was the ministry foi o ministério of the first and second angels' da primeira e messages, da segunda mensagem angélica, 1798 1798, to 1844. 1844. If you hopefully you should be comfortable, Eu espero que você esteja confortável, then I'm going to change these 46 years que eu vou mudar esses 46 anos into a shorter time period, num período de tempo mais curto, because this is the arrival, porque ele é a chegada, and I want to do another line underneath e eu it, quero fazer uma outra linha debaixo disso, which is not the arrival but the empowerment. que não é a chegada, mas sim o fortalecimento. So here's the empowerment of the message. Aqui é o fortalecimento da mensagem, It's right here. que está bem aqui, 1840. So we've got 1840, Nós temos 1840, August the 11th, 11 de agosto, 11/8. Okay. It's like you guys. August the 11th, 11 de agosto, and this is the empowerment of the first, isso ali é quando a mensagem foi fortalecida. and we're going to go to E 1844, nós vamos para 1844, the arrival of the third, a chegada da terceira, which is the end of the second. que é o final da segunda. So here we have the first Então nós temos a segunda, and the second. aqui nós temos a primeira e nós temos a segunda. She's, A fortalecimento, a segunda e chegada da terceira. the reason why I'm saying that is because here she says, Porque aqui ela diz, in many of our large cities, the first and second angels' messages were proclaimed. em muitas das nossas grandes cidades, a primeira e a segunda mensagem angélica foram She proclamadas. says the 1844 During, Movement. ela fala durante o movimento de 1844. this is the 1844 movement, Esse é o movimento de 1844. technically speaking. De uma forma técnica, tecnicamente, But the 4 anos. message didn't really go to the large cities Que as mensagens já tinham ido para as grandes cidades, in the way she's expressing it na forma que ela está expressando. until 1840. So the message were not to the big cities. Not in the way she's expressing Ok. it. Ele está querendo dizer
que a mensagem não tinha chegado a todas as grandes cidades da forma que ela está dizendo agora, até o tempo de 1840. Because here Porque aí, it goes to these cities with power. porque depois de 1840, a mensagem vai para as grandes cidades, né, com poder, com as cidades. We mark power here. Nós matamos fortalecimento ali. So in these 4 years, Então, nesses 4 anos, there was a great revival. existiu um grande reavivamento. And there she says, Então, ela diz, to you, a vocês, who's she speaking to? com quem que ela está falando aqui? She's speaking to the people, the Ela delegates, está falando para os delegados at the general conference session. da conferência geral. But we've put that time period Nós colocamos esse período here. aqui nessa conferência geral, 1909. You. Você, V-U-A-V-O, C-E, C-E. And there's a little... So you Vocês is the people she's talking about in 1909. é as pessoas com quem ela estava falando em 1909. But this is us at midnight. Mas isso aqui também representa nós aqui na meia-noite. So she's talking to you. Então ela está falando com você aqui hoje. There were some people before you Existiam algumas pessoas antes de vocês who were doing the work que estavam fazendo um trabalho of the first and second angels' messages. da primeira e da segunda mensagem angélica. But to you, God's servants, Mas a vocês, como servos de Deus, has been entrusted the third angel's message, foi confiada a terceira mensagem the angélica, binding off message. a mensagem de atamento. So here we are Então nós estamos aqui at the binding off. no atamento, AT. Nós estamos no atamento And now we're going to be dealing with the third angel's message. e agora a gente vai começar a lidar com a terceira mensagem angélica. And the purpose of this message is to prepare a people for the coming of the King. E o propósito dessa mensagem é preparar o povo para a vinda do nosso rei. Now the problem is E o problema é the coming of the King, que a volta do nosso rei, a vinda do nosso rei, symbolically, de forma simbólica, is when you meet him. é como quando você encontra ele. And where are you meeting him? E quando que você vai encontrar com Cristo? In this history Nessa história, between midnight and midnight cry. nessa história da meia-noite, clamor da meia-noite. Daniel Daniel met Jesus encontrou com Cristo in Daniel chapter 10, no capítulo 10 de Daniel, right here at midnight, aí na meia-noite, in the Marah vision, na visão da maré, when he saw Christ in the Marah. quando ele viu Cristo na maré. So I said maré first, Yeah. using both or just Marah. Mará. Yeah. Ele viu Mará, Daniel 10 is the Marah vision, Daniel 10 é a Mará, and he meets Christ. ele encontra Cristo. So Christ must have come, prepared the people for the coming of our King. Cristo provavelmente deve ter vindo para preparar o povo para a vinda dele. You can show that in a number of different Você histories. pode mostrar isso de diferentes formas. So the next passage, A próxima passagem, Testimonies to the Church, volume 9. is that the one that follows? Yeah, it starts. Yeah, I think it starts on your This paper. way, a próxima citação. Na parte de baixo das suas apostilas, página 46. Subtitle is in the cities of the east. O subtítulo chama Nas Cidades da Costa Leste. So this is basically dealing with the same issue Isso aqui está se lidando com o mesmo assunto, because there are many comments that come. porque existem vários comentários que são feitos People aqui. are commenting on this conference and they're also putting her actual words that she wrote E in as this pessoas estão passage. comentando sobre essa conferência e ela está colocando nas próprias palavras o que ela falou. As pessoas estão colocando. Instruction has been given me Fui instruída that the message should go again with Que- power in the cities of the east, in the eastern states. que a mensagem deveria ser novamente pregada com poder nas cidades da costa leste dos Estados Unidos. The word again means repeat. A palavra de novo, novamente, quer dizer repetir. And what's supposed to be repeated? O que tem que ser repetido então? Go a few words before. Volta algumas palavras mais. It says the message, Foi instruído aqui a mensagem, singular. singular. So there must be a singular message Então provavelmente aconteceu uma mensagem no singular before this. antes disso. What was the singular O message? que foi a mensagem no singular? This message here. Essa mensagem aqui de But it's not a singular message. 1798, 1840, mas não é uma mensagem singular. It's the first and second. É a primeira e a segunda. So what is she doing? Então o que ela está fazendo então? She's taking the first and second angel's Ela está messages pegando a primeira e a segunda mensagem and combining them together e está juntando as duas as a single message. como uma mensagem no singular. The message, A mensagem, the first and second, a primeira e a segunda, which was the Hazon, que é a visão do razão, do Chazon, is now to be repeated. agora tem que ser repetida. And it's to be repeated with power in the cities in the eastern states. Que ser pregada novamente com poder nas cidades da costa leste dos Estados Unidos. So what's going to happen? Então o que vai acontecer? You've got a message Você tem uma mensagem
first and second angel, primeira e segunda mensagem, it's going to be repeated, que vai ser repetida, and it's going to now be repeated with power. agora vai ser repetida com poder. So you've got the empowerment Então você vê o fortalecimento of what? do quê? The first and second angel's A primeira e messages. segunda mensagem. So what is the empowerment of the first and second angel's messages? O que é o fortalecimento da primeira e da segunda mensagem? She's going to tell us. Ela vai dizer pra gente. In many of the large cities of the east, Em muitas dessas grandes cidades do leste, the first and second angel's messages were proclaimed during the 1844 movement. as mensagens do primeiro e segundo anjos foram anunciadas durante o movimento de 1844. That's a repeat of what we just read Isso earlier. é simplesmente uma repetição do que a gente terminou de ler. She says this, to us, as God's servants, has been entrusted the third angel's message, the binding off message. A nós, como servos de Deus, nos foi confiada a mensagem do terceiro anjo, This message is to prepare a people for the coming of the king. a mensagem do atamento para preparar de um povo para a vinda do rei. So what Para o she's saying, preparo de um povo para a vinda do rei. O que ela está dizendo, então? and she's going to reiterate this in a moment. Ela vai reiterar isso no momento. So there are a group of people who gave a message here. Ela está falando que existia um grupo de pessoas que deu a mensagem durante esse período do Milerita. I'll do it in this one. Ela vai pegar aqui, ele vai pegar In the cities of the east, nas cidades do leste. do singular Oriente. message, first and second angels. Uma mensagem no singular envolvendo a primeira e a segunda mensagem. Whatever you did here, Qualquer coisa que foi feito durante aquele período de 1840 a 1844, o que você tem que fazer de novo? you have to repeat it Você tem que here. repetir R, E, P, repetir, E, T, I, R, T, I, R, repetir, Is that C or E, E, Yeah. E. So you have to repeat what you've already done Você tem que repetir o que já foi feito ali, in the same place. no mesmo lugar, nas cidades do leste. And here you had the first and second angels' messages, Você tem a primeira e a segunda mensagem, which you're going to now give with power. que agora você vai dar com o quê? Com poder, P-O-D-E-R, com poder. Because this was the message Porque essa foi a mensagem that was given here, que foi dada ali antes, and it's going to be repeated. que vai ser repetida. I think that's all straightforward. Eu acho que isso aqui é tudo bem claro e direto. I'm going to drop down into the next paragraph. Nós vamos agora descer para o próximo parágrafo. Time is short. Ah, Next paragraph. Time is short. Ok, vai estar aqui. O tempo é curto. The Lord wants that everything connected with his cause shall be brought into order. O Senhor quer que tudo quanto se relaciona com a sua obra seja posto em boa ordem. Okay, we're here Ok, nós estamos aí, at midnight, na meia-noite, 1909, 1909, and she says e ela diz, that as this work is going to now move into the binding off, e como esse trabalho vai começar a entrar na meia-noite, no atamento, things need to be done in order. as coisas têm que ser feitas em ordem. What's the other word that you might choose for order? Qual seria uma outra palavra que você usaria para dizer em ordem? I'm going to choose the word organization. Eu vou usar a palavra chamada organização. Things need to be ordered or organized. Essas coisas têm que ser em ordem ou organizada. At one level, Num nível, we're marking this at midnight. nós estamos marcando isso na meia-noite. But if there's anything that we've learned in our movement, Se existe qualquer coisa que nós aprendemos no nosso movimento, one principle that we use over and over again um princípio que nós usamos a repetição, is that everything is progressive. que tudo é progressivo. I've shown you that here. Eu já mostrei para vocês aí. The living testimony, O testemunho vivo, which we want to hide. que nós queremos esconder. The living testimony, O testemunho que nós queremos, which we're going to be lifted up and exalted. que nós estaremos levantando e exaltando, It's progressive. é progressivo. This Alpha and Omega shows you this progressive work. A apostasia alfa e ômega te mostra essa progressão. The second angel A segunda mensagem, is in its very nature progressive, na sua própria natureza, é progressiva, from strength to strength. de força a força. So although, Embora, and this is an important principle isso é um importante princípio, that we're only beginning to understand, que nós estamos só começando a entender. let me rephrase that, to come to terms with. Deixa eu retomar, falar de novo, que nós estamos começando a aceitar, colocar os termos, come to terms é aceitar And também. many of us have not. E muitos de nós, We can't deal with this. nós não conseguimos resolver ou aceitar isso. Hold that thought. Eu quero que você espere um pouquinho. For a long while, Por muito tempo, we taught about the Sunday law. nós ensinamos sobre o decreto dominical. We say everything's going to happen at the Sunday law. Tudo vai acontecer no decreto dominical. Then we said, E depois, com o tempo, by the way, a propósito, there's the midnight cry. tem um clamor da meia-noite. And everything's going to happen at midnight E cry. tudo vai acontecer no clamor da meia-noite. Almost.
quase tudo. What we really meant O que a gente quis dizer is going to start to happen here vai começar a acontecer aqui, and it's going to end up here. que vai começar aqui no Clamor da Meia-Noite e vai terminar no Decreto Dominical. This is a Sunday law, Aqui o Decreto Dominical, the Omega. que é a Ômega, Here's the Alpha. aqui é o Alfa. That means there's a Sunday law here. Nós queremos dizer que vai ter um Decreto Dominical aqui no Clamor da Meia-Noite. Sunday law begins O Clamor da Meia-Noite começa and progresses on. e progressa e continua. So there we are. Então nós estamos. We went from Sunday law to midnight cry. Nós agora já voltamos da lei dominical, decreto dominical, agora para o clamor da meia-noite. Then we said, E agora depois, com o tempo, a gente disse, by the way, a propósito, did you know there's midnight? você sabia que também existe a meia-noite? And we opened the midnight cry up Aí a gente abriu o clamor da meia-noite, né, dividiu, and turned this point into a period transformamos esse ponto do clamor da meia-noite num período agora, through this logic here. por aquela lógica que a gente mostrou ali na história milerita. And now I'm saying E this. agora eu estou querendo dizer, We're having to come to terms e a gente tem que começar a aceitar, ou entender, ou compreender, that this midnight que esse clamor da meia-noite, is not just a solid one line. que não é só uma linha sólida, It's going to have some history with it. vai ter uma história junto com ela. And as we see this E history, como nós vemos essa história, we're going to get midnight and begin to expand it. e nós vamos começar à meia-noite a expandir também. What I'm saying is O que eu this. estou querendo dizer é isso. Before this binding of experience happens, Antes de que essa experiência do atamento ocorra, she says this. ela fala isso. Time is short. O tempo é curto. Now I want to make this point. Eu quero fazer esse ponto. One thing that we should realize, Uma coisa que nós deveríamos prestar atenção, even though embora aqui we classify this as a period, nós classificamos isso como um período, the characteristics of the first, second, and third are as follows. as características da primeira, da segunda e da terceira são as seguintes. This is probationary what? O tempo que de 11 de setembro à meia-noite é o quê? É tempo de quê? Probationary time. Tempo de graça, é o tempo de provação. It has time attached to it. Existe tempo conectado com isso. So let me do this. Deixa eu fazer isso para vocês verem aqui. Time. Tempo, T-E-M-P-O. First and second. Primeira e segunda mensagem. If this is time, Se isso é relacionado a tempo, and I could put a P with it, eu probationary. posso botar um tempo de provação, de teste, But- de graça. When we get to the Mas third, quando a gente chega no terceiro, there's no. no time. No time. N-O. Não, sorry. Não, N-A-O. Any little thing here. There's no time. Não tem tempo. Time is no longer. Tempo é curto, não existe mais tempo. The reason why I'm saying A that, razão que eu estou dizendo isso, because Ellen White says que Ellen White diz time is short. que o tempo é curto. If time is short, Se o tempo é curto, even though I'm marking here at midnight, mesmo que eu estou marcando aí na meia-noite, where must she be? aonde que vai ser? Aonde que ela estaria? Onde que seria isso? She must be in this dispensation, not this one. Ellen White provavelmente quando falou isso, ela estava vivendo essa dispensação, não essa dispensação. So we've got midnight, Então nós temos aqui a meia-noite, and she's saying ela está dizendo, there's a little bit of time tem um pouquinho de tempo, o tempo é before curto, things are going to happen. antes das coisas começarem a acontecer. So I'm saying this, Então o que eu quero dizer é, there's a point here, existe um ponto aí, and it's in this period here, é nesse período ali, where she says que ela está dizendo, time is short o tempo é curto to get ready for midnight. para se preparar para a So meia-noite. midnight A is meia-noite not just this hard point, não é simplesmente um ponto sólido, it's going to have some history attached to it. vai ter uma história também anexada a ela. And I'm suggesting Minha this. sugestão é, The reason why we're dealing with these passages today a razão que nós estamos lidando com essas passagens hoje is because é porque we're already here. nós já estamos aqui já. We're in this period Nós estamos nesse período that she talks about. Time is short. que ela fala que esse período é curto. We're in the short time, Nós estamos no período curto already begun. que já começou. And what are you supposed to be doing here? O que você tem que fazer aqui? Getting everything in order Botar tudo posto em ordem for the binding off. para o atamento. And at the same time, E ao mesmo tempo, we're in the Omega. nós estamos também na ômega. And the characteristic of the E Omega as características da ômega is what? é o quê? There's going to be a new Que organization. vai ter uma nova organização, But mas she also speaks ela também diz about the necessity a necessidade of having some reordering. ter uma reorganização, uma reordenação. Is this church in 1909 Será que essa igreja em 1909, that's been around for 60 years que já está há mais ou menos mais de 60 anos de existência, hasn't been organized?
Será que eles já não estavam organizados? It got properly organized in 1863. Eles se organizaram de forma apropriada em 1863, But she says, mas ela está dizendo, right now, agora, we've got a little bit of time nós temos um pouquinho de tempo to get things fully organized, para que nós possamos ter as coisas todas organizadas, ready for the binding off. para se prepararmos para o atamento. And at the same time, Mas ao mesmo tempo, when the Omega comes, quando a apostasia ômega people are chegar, saying, ela está dizendo, we need to have a new organization. nós temos, people are saying, as pessoas estão dizendo, nós temos que ter uma nova organização. Now, do you think Você acha que anybody qualquer pessoa is going to dare vai se atrever, call the Seventh-day Adventist Church Babylon? vai se atrever de chamar a Igreja Adventista de Babilônia? Você acha que alguém vai se atrever a isso? Nobody does. Ninguém vai chegar a ter esse atrevimento. In the same way, Da mesma forma that was que, an example. isso foi um exemplo, That wasn't my point. não era o ponto que ele quis In the dizer. same Da way, mesma forma que nobody, ninguém, my brother over there, meu irmão que está ali atrás, isn't going to stand up vai chegar e levantar. and say, I'm going to start a new organization because I don't like this movement. Eu vou começar uma nova organização porque eu não gosto desse movimento. You're not going to hear it, Você não vai escutar, but you're going to see it. mas você vai ver. Because Porque we're in the second angel's message quando a segunda mensagem angélica and the second test e o segundo teste, nós estamos na segunda mensagem angélica e o segundo teste, has what characteristic? tem qual a característica do segundo teste? It's a visual test. É um teste visual. You can see what's happening Você pode ver o que está acontecendo. as you read Ao você ler and as you look, around, in real life. quando você vê na vida, na vida real. but you're not going to see people saying, Você não vai ver as pessoas dizendo, I'm the man, eu sou o homem, I'm the living testimony, eu sou o testemunho vivo, come to me. vem para mim. It's just not going to be that Isso não vai way. ser dessa forma. As it won't even in this E history. também que não será nessa história também no clamor da meia-noite, as you want, right? Não será, want. I don't know what I said. You said want, like it will not. Yeah, like, it won't happen. Yeah, It will como not. também não vai ser naquela história da meia-noite, clamor da meia-noite. Okay, well, let's try and finish this paragraph. Vamos then terminar we'll esse break for parágrafo, breakfast. aqui. So God Então Deus, wants this organization Ele quer que essa organização to be brought into order. que seja trazida para a ordem. At the same time, Ao mesmo tempo que the Satan wants a reorganization or a new organization. Satanás quer uma nova reorganização. How do you get a new organization? Como é que você começa uma nova organização? What do you have to do? O que você tem que fazer? Destroy the first. Você tem que destruir a primeira. How do you destroy the first? Como é que você destrói a primeira? The foundations need Você to be tem que, broken você tem up. que destruir os fundamentos. We don't have time, Nós não temos tempos. but it's a really nice study to actually see what our foundation looks like. É muito um estudo bem legal para você poder ver como é que nossas fundações são feitas, If são you looked at montadas. the platform, Se você olhou para a plataforma, and the reason I say that, Alão que eu falei isso, no, it's all right, we'll get lost. deixa pra lá, a gente vai se perder. He desires that the solemn message of warning and invitation shall be proclaimed as widely as the messengers can carry it. Quer que a sua solene mensagem de advertência e convite seja proclamada por seus mensageiros tão extensamente quanto possível. Can you explain to me Dá para você explicar para mim how a singular message como uma mensagem no singular can be a warning and an invitation? pode ser uma advertência e convite? How does that even work? Como é que isso funciona? I'm warning you, come to the party, Eu estou falando para você, estou advertindo, vem para a festa. to tell you off. What I'm saying is Eu this, estou querendo dizer o seguinte, I didn't do that very well. eu não expliquei isso muito bem. This warning and invitation Essa advertência e convite is dealing with two groups of people, está lidando com dois grupos de pessoas, the wise and the foolish. os sábios e as tolas. There's two things going on at the same time. Duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Nothing that would hinder the advancement of the message is to be allowed to come into our plans. Nada que possa impedir o avanço da mensagem deverá ser tolerado em nossos planos. Why would she say that? Por que ela está falando isso? Because she's already warning us Porque ela já está that advertindo a there are gente things que vão existir coisas coming in vindo, that are going to hinder the advancement of the message, coisas que vão impedir o avanço da mensagem, to distract us from the plans that we're supposed to be making. que vão nos distrair dos planos que nós deveríamos estar fazendo. And what are you supposed to be doing? O que você deveria estar fazendo? Making plans. Fazendo os planos. And what are those E plans? quais são esses planos? They're plans for the binding off. São os planos para o atamento. And what do the plans look like? E como é que esses planos se parecem? They look like getting everything Parece que você pegar tudo que você tem, in order. colocar em ordem. Now, earlier in the week, No começo da semana, 2 days ago, a day and a half ago. not me, but No, you, no, no you começo. did the first few verses of Daniel 11. No começo do congresso, vocês estudaram os primeiros versos de Daniel 11. Xerxes, Ahasuerus. Ou Xerxes, né, Assuero. And did you go to Esther? Yeah. A little bit.
A little bit. Not in detail. Not in detail, but you Not in went to detail. Esther chapter He 1. mentioned this. So the reason we say that Então, por exemplo, ele falou sobre Assuero, que está conectado com Esther. is before É antes, Xerxes is going to do anything, antes que Assuero vai fazer qualquer coisa. what does he have to do? Assuero é a mesma coisa. O que ele tem que fazer? He has to do some planning. Ele tem que fazer uma Here's the planificação. planning that's going to be done. Esse é o plano que tem que ser feito. And it's an organization of his army. É uma organização que ele fez, Assuero, do seu exército. So you know Você sabe that que the planning she's talking about, o plano que Ellen White está falando aqui, as the presidents have planned como os presidentes também se prepararam for the event, para o evento, we're supposed to be planning. nós também deveríamos estar nos preparando. As they become organized, we're supposed to be Da organized. mesma forma que Assuero, né, se organizou, os presidentes se organizaram, nós também temos que nos organizar. And in the very moment when E- we're supposed to be E organized, no mesmo momento que nós temos que estar nos organizando, there's another voice tem uma outra voz that says que diz this organization que essa organização is not não é in agreement with God's will. de acordo com a vontade de Deus. And how do you know E como é que você vai saber this movement se esse movimento is not in agreement with God's will? não está de acordo com a vontade de Deus? How do you even know? Como é que você vai poder dizer? You know Você sabe, because there's two men porque existem dois homens aqui and we're both in the organization e nós estamos numa organização. and one's a wheat Um é o joio, And não, um é o one- trigo and one's a tare. e um é o joio. So at the end of the No world, final dos is tempos, the Lord going to set up an organization Deus vai fazer uma organização with his stamp on it com o seu selo, where he's got a tare onde existe um joio in a leading position in the organization? que está numa posição de liderança na not gonna organização. happen. Isso não vai acontecer. And even if it did, E mesmo se acontecer isso, what's he going to do? o que Deus vai fazer? Because he has to take me out Porque ele tem que tirar o joio da of the liderança, movement do movimento, at midnight na meia-noite, when the tares are removed. quando o joio é removido, And because I'm part of the organization, porque eu faço parte da organização, that means the organization must collapse. quer dizer então que a organização tem que colapsar? It sounds logical, Parece lógico, but it's the fallacious argument from its foundation. mas isso é um argumento, é uma falácia pela sua fundação da forma que está sendo dita. These are the issues Esses são os that are assuntos now confronting us. que estão confrontando a gente, Can I put it this way? We're getting distracted que nós estamos nos distraindo from the work we were supposed to be doing, do trabalho que nós deveríamos estar fazendo, which was preparing que seria nos preparar economically, de forma econômica, de structurally, forma estrutural, for the binding off. para o tempo de atar. But God has everything in order. Mas Deus tem tudo sob controle, tudo em ordem. And what we might think is a distraction O que nós, às vezes, podemos pensar que é uma is the distração, very work é o mesmo trabalho that we need que nós precisamos to be strong estar fortes, fortalecidos, to enter into that dispensation. para podermos entrar nessa nova dispensação, So then she says, Então ela diz, repeat the message, repeat the ela message. diz, repita a mensagem, Doubling, porção dobrada, the doubling, a porção dobrada, não a porção dobrada, a duplicação midnight cry, leva a gente para meia-noite, clamor da meia-noite, empowerment of the second angel's message. fortalecimento da segunda mensagem. These were the words spoken to me over and over again. Foram as palavras a mim dirigidas em muitas ocasiões. Now the doubling. Aqui no inglês aqui está falando over and over. Então está repetindo, foi repetido para mim e repetido para mim. Tell my people to repeat the message in the places where it was first preached. Diga ao meu povo que repita a mensagem nos lugares onde foi primeiramente anunciada. And when church after church took their position for the truth, Onde uma igreja após outra se decidiu em favor da verdade. the power of God witnessing to the message in a remarkable manner. E o poder divino dela testificou de maneira extraordinária. Here she says Aqui ela diz that the messages need to be repeated. que as mensagens precisam ser repetidas. The first and second are going to be repeated in the third. A primeira e a segunda vão ser repetidas na terceira. Now you'll have noticed Talvez você tenha notado that I've spoken about this over and over again, que eu falei aqui a repetição de muitas vezes, but what I haven't done mas o que eu não fiz and what I'm not going to e do o que eu não vou fazer is explain what all of that means. é explicar o que tudo isso significa. In the English it says it's up for grabs. Isso aqui é como você deixou para vocês tentar resolver por conta própria ou estudar. You throw a ball in the air, Você joga a ball, se você joga uma bola pro céu and my brother and I e nós dois vamos tentar, are going to see who can grab vamos it. ver quem consegue pegar a bola, né? A expressão So do inglês. what I'm saying is Quero this: dizer o seguinte: we've got everything laid out, nós temos tudo aqui já marcado, demonstrado para vocês. and now there are two voices in this movement. Agora existem duas vozes dentro desse movimento. And what we're saying O que is, nós estamos dizendo é what does it all mean? o que tudo isso significa?
how do you decipher Como é que você vai decifrar what the repeat of the first and second in the third actually means? o que significa a repetição da primeira e da segunda com a terceira? And I'm not going to tell you my opinion, Eu não vou falar para você a minha opinião. because all I'm saying at this prophecy O school que eu quero dizer para vocês nessa escola profética is to warn you é para divertir você that it's about to happen. que está prestes a ocorrer. Actually, it's already here. E, na realidade já está aqui. It's already here Já está aqui, in this short time nesse período curto, that the first and the second repeat in the third. que a primeira e a segunda vai repetir aqui na terceira. And my brother's saying it means this. E se meu irmão está querendo dizer, eu estou falando uma coisa, And I'm saying, no, it doesn't. It means this. ele está falando assim, não, é outra coisa que significa, And you have to decide e você vai ter que decidir who's right quem está certo, and who's wrong. quem está errado. It's as simple as that. É uma forma tão simples como isso. And she just told you how to know. E ela terminou de falar para você como saber. Did you see it? Vocês conseguiram perceber? No, because I went too fast. Não, porque eu fui muito rápido. Tell my people to repeat the message where in the places where it was first preached. E ela fala, diga ao meu povo que repita a mensagem nos lugares onde foi primeiramente anunciada. Where church after church, Onde uma igreja após a outra, person after person, pessoa após pessoa, took their position for the truth. se decidiu em favor da verdade. Past tense. Passado, When did that happen? quando isso aconteceu? From 9/11 onwards. Do dia 11 de setembro para frente, People began to take their place as pessoas começaram a pegar a sua decisão, tomaram a sua decisão in this movement nesse movimento. as the structure began to be built. Quando a estrutura começou a ser montada. Upon what? Baseada no quê? Upon the foundation. Baseado na fundação. And that foundation E essa fundação was constructed foi construída according to the blueprint. baseada na planta baixa. She says this, Ela diz aqui, and we're going to close. e a gente vai fechar. The power of God O poder divino witnessed, dela testificou, rubber stamped, ou botou uma marca, um selo, that the message que a mensagem that was given que foi dada when you and I quando você e eu began to take our place at 9/11 começamos a ter o nosso lugar dia 11 de on this setembro, foundation, nessa fundação, he rubber stamped ele te marca um selo, the truthfulness ele põe o selo de of que what was happening. da veracidade que estava acontecendo. And you have to ask, E você tem que perguntar, who made that foundation? quem foi que construiu aquela fundação? And it wasn't Jesus, E não foi Jesus. unfortunately. It was Infelizmente, that simple, foi de uma forma bem simples. we wouldn't have the arguments. Se fosse Cristo que tivesse feito essa fundação, a gente não estaria tendo essa discussão. Who put that foundation together? Quem foi que colocou essas fundações juntas? It was the man Foi um homem that wrote the que blueprint. escreveu essa planta baixa. And that man E aquele homem was the servant foi um servo that God used que Deus usou and created to do this work. que criou para fazer esse trabalho. You can't separate the message from the messenger. Não tem como você separar a mensagem do mensageiro. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Querido Pai que estás nos céus, we thank you for your mercy. nós agradecemos pela sua misericórdia. Help each of us Ajude cada um de nós to begin to understand your word, a começarmos a entender a sua mensagem, line upon line, linha sobre linha, through this methodology, através dessa to metodologia, see if the things that are being taught para ver se as coisas que estão sendo ensinadas are correct. são corretas. Father, I'm under conviction Senhor, Pai, eu estou sobre a convicção that we're in probationary time. que nós estamos no tempo da graça de provação. When the execution, when judgment happens, Quando a execução ou o juízo acontecer, there is no more time. não existirá mais nenhum tempo, Senhor. Whilst there's still a small amount of time left, Nós ainda que existe ainda um pouquinho de tempo sobrando, you want us to begin o Senhor quer que nós começamos to prepare a nos preparar for the work ahead of us. para o trabalho à frente de nós. Surely that is teaching us, Father, Isso claramente nos estás ensinando, Senhor, that we're now heading into midnight. que nós estamos a caminho para a meia-noite. Everything is in place. Tudo está no lugar. You already have an organization. Você já tem uma organização. It needs to be further developed Precisa de ser mais ainda desenvolvida before we enter into judgment, antes de entrarmos no juízo, where we have another great work before us. onde nós teremos mais um grande trabalho na frente da gente. Whilst all this is happening, Enquanto tudo isso estiver acontecendo, we realize the omega apostasy nós estamos percebendo que a apostasia ômega is upon us. está aqui, está presente. May Está sobre each of nós. us
Espero que cada um de nós, from the newest to the oldest, do mais novo aqui que entrou na mensagem até o mais velho, from those who know nothing to the most experienced, daqueles que não sabem quase nada até aqueles que são mais experientes, help them to be able to decipher ajude que eles possam ser capazes de decifrar, through the methodology that's being taught, pela metodologia que foi ensinada, who is correct, quem está correto, who is wrong, quem não está correto. what is the correct message, and Qual what é is a the incorrect Qual é a message. mensagem correta e qual é a mensagem incorreta. As we eat your word, Ao comermos a sua palavra, Father, bless the food that we're to eat, também abençoe esse alimento que nós vamos ter agora, and may you be used e que isso possa ser usado to give us strength for the remaining of this day. para que nos dê fortalecimento para o resto desse dia. We pray in Jesus' name, amen. Oramos em nome de Jesus. Amém.